Olá, estamos seguindo com mais um vídeo do nosso curso online sobre a ontologia interexistencial, baseada no livro do professor José Herculano Pires, O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial. E, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos entrando no capítulo 3, da queda na serenidade. Nesse capítulo, o professor Herculano Pires vai definir o que é a queda na serenidade. E, para isso, ele utiliza o conceito plotiniano de queda e ascensão, que em Plotino é entendido como processão e conversão. Segundo o professor, Plotino entendeu nos fenômenos da natureza a existência dessa oscilação constante entre queda, processão e conversão. E a partir daí ele formulou a sua filosofia das hipóstases, na qual a alma, procedendo do uno, cai em processão para o mundo e depois retorna em conversão para a hipóstase do uno. O professor faz uma introdução no capítulo tratando do conceito de natureza, natureza humana, a partir dos conceitos de Spinoza, que define a natureza naturans como a natureza do Criador, da força, da fonte do universo, e a natureza naturata como a criação. Mas o consequente campo que é formado pela união dessas duas forças naturais seria aquilo que ele definiu como a natureza ôntica, que seria a definição de todas as formas de ser. E dentro dessa natureza ôntica estaria, por decorrência, nesse âmbito, a natureza humana. A nossa natureza, enquanto indivíduos humanos, todas as nossas características, as nossas categorias, estariam dentro desse espectro do ser derivado, tanto como fonte da natureza naturans, quanto participando do mundo concreto na natureza naturata. Ele recupera, assim, o antigo conceito da filosofia grega dos três elementos constituintes do universo, também propagado nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, pela doutrina espírita, que seria a ideia de que o mundo é constituído, o universo é constituído, em sua totalidade, de três elementos, três âmbitos fundamentais. O espírito, que é o elemento espiritual, o mundo das ideias, na terminologia de Platão. O soma, o aspecto somático, concreto, físico das coisas, e, em intermediário, o aspecto psíquico. E esse psíquico, em espiritismo, seria a alma, a consequente da união dos outros dois princípios. Na filosofia grega, a gente tem a aplicação da psique num sentido um pouco mais atrelado ao que hoje se trabalha como personalidade. Daí a ideia, por exemplo, da ciência da psicologia, trabalha a psique. Mas a partir daí, dentro do conceito de hipóstases, conversão e processão, o professor Herculano Pires retoma a ideia de ectipo e arquetipo. O ectipo seria, no conceito satriano, essa paixão inútil, esse sentimento que nós temos centrado na própria individualidade, que muitas vezes nos impede de nos conectarmos com o mundo que nos cerca e com as pessoas. O arquetipo, sendo o complemento e ao mesmo tempo oposto, seria o fenômeno da conversão. Nós somos lançados na individualidade para adquirirmos pela experiência a ipseidade. A individualidade começa no ectipo, e pelo arquetipo nós alcançamos aquilo que ele define como ipseidade. No arquetipo, portanto, nós podemos alcançar a serenidade por meio da conexão com os outros. E isso significa que o princípio de vencer a queda através de uma conversão por meio das conexões do sentimento no arquetipo seria uma manifestação do segundo princípio da trilogia do serenista: não te deixes nunca abater. Porque, segundo o professor, deixar-se abater é fechar a válvula da espiral da ipseidade. Nós estaríamos nos fechando em face da nossa angústia, do nosso desespero, do nosso sofrimento. Ele traz o exemplo do filósofo Kierkegaard, que, entendendo o desespero humano, vê na conexão com o outro, que é Deus,
a saída para esse desespero. E, portanto, a conversão de um ectipo para um arquetipo que se dá na conexão com o elemento sagrado, com o elemento divino. A partir daí, ele vai fazer uma comparação com os princípios teológicos. Então, o ectipo, essa queda da individualidade, se dá no exemplo mitológico da figura de Adão. E a conversão, o retorno da individualidade para uma ipseidade abrangente, para o arquetipo, seria manifestado pela ideia do Cristo. Ele faz uma pequena crítica à postura teológica de tomar os símbolos por objetos, mas, em conclusão, ele pega estes símbolos como uma expressão simbólica, mítica, do que seria esse processo de queda e conversão, de processão e conversão em sentido plotiniano, ou o fenômeno da queda do ectipo, que se abre na espiral da ipseidade para o arquetipo. Em outras palavras, seria a ideia de o indivíduo que, surgindo enquanto individualidade consciente, manifesta ainda os seus processos instintivos voltados para si mesmo, e, portanto, seria um indivíduo com muitas manifestações do que hoje nós chamamos de egoísmo ou solipsismo, enfim, os seus interesses pessoais voltados a si mesmo, e o arquetipo seria a atitude de simpatia, de compaixão, de conexão com o mundo e com o outro, que proporciona essa serenidade concreta, firme, baseada nas nossas conexões. Isso se dá através da experiência. Tem a ver com as nossas motivações, as nossas escolhas, o caráter que construímos ao longo das nossas existências palingenésicas. Lembrando que o professor Herculano Pires pressupõe a palingenesia e o princípio da reencarnação, que ele bebe na fonte da doutrina espírita, evidentemente. E, portanto, para ele, o caráter, diferentemente do que, por exemplo, para Arthur Schopenhauer, não é imutável, embora ele seja perdurável. Mas a mutabilidade do caráter está atrelada às experiências delongadas no tempo, o que se dá através de sucessivas, muitas encarnações que transitam entre as duas hipóstases, que é a hipóstase do mundo concreto, mundo físico, e o mundo que em espiritismo se denomina mundo espiritual, mas o mundo extrafísico, com uma característica interna mais destacada. E nesse contexto concreto, isso seria também uma expressão do fenômeno da queda, da processão e da conversão, no que tange à corporalidade do homem, do indivíduo. Mas essa queda e essa ascensão acontecem em pequenos níveis, em pequenas escalas, em diferentes âmbitos também. Ele dá o exemplo também do simbolismo religioso da crucificação. Então, Cristo, ao ser crucificado, manifesta a queda da morte, mas daí ele tira a ascensão da salvação, simbolicamente. E, portanto, nós temos a manifestação desse ciclo de processão e conversão dentro do exemplo simbólico da crucificação. E isso acontece também em várias experiências humanas, em muitas demonstrações, sejam simbólicas ou concretas, do caráter humano, da conduta humana e de como o ser humano pode sair de si mesmo e conectar-se com o outro. Ele diz, inclusive, que Jesus explica esse problema, essa questão, a partir da sua declaração. Aquele que se apega à sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Ou seja, o indivíduo fechado no ectipo está perdido. Ele é essa sensação, esse conjunto de sentimentos inútil, porque não se vincula a nada, utilizando a terminologia de Jean-Paul Sartre, que entendia a frustração como uma manifestação da paixão inútil do ser, que é o ser, que é a própria vida, né? Mas, quando o indivíduo se abre do ectipo para o arquetipo, isso já não se torna mais uma paixão inútil, mas uma paixão com significado. E aí eu tenho que lembrar que a palavra paixão está aqui sendo entendida no seu sentido originário, do latim pathos, que são os sentimentos, as sensações, as emoções concretas com que nós lidamos para com o mundo, inclusive os nossos sofrimentos. Então esse pathos, essa paixão, se manifesta no ectipo como um pathos inútil porque voltado para si e, portanto, não agrega
um princípio de conexão e de relações que nos faz crescer para a ipseidade. Mas, quando nos conectamos com os outros, nós temos aí a ideia de um pathos dentro do mundo, ou empatia, ou, se preferirmos, um sentir junto com os outros, compaixão. São sentimentos múltiplos que nós temos na vida que abrem-nos para as conexões com os outros, através do arquetipo, que nos abre, então, para a construção de nós mesmos enquanto indivíduos plenos. É o que o professor Herculano Pires define como ipseidade. Dentro desse contexto, ele vai pressupor que a serenidade é a conclusão desse processo de conversão para o arquetipo. E, portanto, na serenidade, nós estamos conectados concretamente com tudo, tanto no que tange aos nossos pensamentos e à nossa conduta metafísica, quanto fisicamente em termos de corporalidade. E é assim que se manifesta isso nas ações dos grandes artistas, dos grandes sábios, dos grandes santos, que se mostram integrados ao mundo, ao ambiente que estão, enquanto transcendem essas condições, essas circunstâncias, por meio das suas conexões com algo mais profundo e mais significativo, um fundamento da realidade em si. A partir disso, o professor propõe que a síntese consciencial proposta por René Hubert seria exatamente uma explicação do que seria essa serenidade decorrente da abertura da ipseidade no arquetipo. Então, seria uma síntese estética, para utilizar a terminologia kantiana. Em Kant, o teórico e o prático se fundem no estético. Daí, Immanuel Kant, na sua Crítica da Razão Pura, vai discorrer sobre a estética transcendental, que são as relações do indivíduo com o mundo e o espaço-tempo como fundamentos substanciais do mundo físico como conhecemos. A partir daí, ele vai utilizar a metodologia de Martin Heidegger para definir a linguagem a partir dos trechos, né, dos pedaços das palavras. Heidegger vai trabalhar, por exemplo, com o conceito de existência. Ao invés de utilizar a existência como oposto à essência, Heidegger entende a existência como um ser fora, existir. E a partir daí, o professor Herculano Pires vai fazer o mesmo com a palavra estética. Então, a estética para ele seria o ético. Esse est vem de estesia, sentir. E esse sentir, esse contato da dimensão dos sentidos, se dá juntamente com o ético, o ethos. E, portanto, o estético é o sentir o belo, que implica o moral, o justo e o bom. Na filosofia grega, os três termos estão sempre atrelados. O justo, o bom e o belo, constituindo assim a totalidade do verdadeiro. Então, a estética, ou o sentimento estético, seria o nosso sentimento de compreender essa essência, esse substrato do mundo. A maneira kantiana, pela qual nós, pelos sentidos, também intuímos o espaço e o tempo. E é nesse sentido que ele vai propor que essa consciência, essa síntese consciencial dentro do estético, proporciona as conexões do indivíduo que se abre no arquetipo através do que ele denomina endopatia, que ele não vai definir claramente nesse capítulo, mas vai deixar um capítulo especificamente só para isso lá na frente. Mas, em termos gerais, a endopatia vai além da simpatia, da empatia e da compaixão para uma integração plena de comunicação com o outro, seja o outro entendido como o mundo que nos cerca, com os indivíduos que convivem conosco, seja com Deus em sua definição metafísica. Essa endopatia é sentir dentro do outro, como o outro. Então, traça-se um contato tal com o outro que é como se fosse especificamente uma coisa só. E aí nós temos a própria ideia de serenidade e vamos utilizar a mesma estratégia do professor Herculano Pires para construir a ideia de serenidade como a propriedade daquele indivíduo que alcança o ser em essa endopatia, esse contato de existência com o outro a ponto de existir
fazer com que a existência de ambos os elementos se tornem uma coisa só. Isso, evidentemente, é algo muito difícil de se realizar no plano da nossa existência concreta e momentânea, mas é colocado por ele como um objetivo a se almejar, o objetivo do serenista. E, para tanto, ele vai exemplificar com um trecho de um romance que ele mesmo escreveu, em 1934, para o qual ele deu o título de O Serenista. Eu não sei se esse romance chegou a ser publicado, se ele existe disponível, já procurei algumas vezes e não encontrei. Ainda vou fazer uma pesquisa mais profunda a respeito da existência dessa obra publicada. Mas ele coloca um trecho desse texto que ele escreveu, explicando como o personagem, empolgado pela descoberta da serenidade, fundamenta essa descoberta para si. Diz ele, abre aspas, quis realizar dentro de mim mesmo o homem adaptado à natureza e, portanto, o homem que não perturbará a ordem natural das coisas com seu inconsciente atropelamento, inconscientemente perturbando-se a si mesmo. Eu vi nessa doutrina que não criei, mas que surpreendi no próprio universo, a força do homem sereno, a que nada surpreende e que tudo dirige com sua análise tranquila, imperturbável, dissecante. Para esse homem ideal, que ainda não realizei, mas que já passou pela Terra algumas vezes, realizado no íntimo de seres que a humanidade jamais esquecerá, nada o pode afetar do exterior. E todo o seu universo é seu mesmo, perfeitamente dirigido por sua própria vontade. Chamei de serenismo a essa doutrina, que a pena dos homens poderia copiar da natureza. Cristo foi talvez o maior dos serenistas. Fecha aspas. E com essa citação, nós concluímos essa pequena digressão, esse estudo do capítulo 3 da obra O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial. Mais à frente nós faremos também alguns encontros, alguns vídeos, linkando a ontologia interexistencial e desenvolvendo-a dentro de outros princípios filosóficos, religiosos e científicos, seja trazidos pelo professor Herculano Pires e por outras fontes. Fique conosco e até a próxima.